Numa história comovente de sobrevivência e companheirismo inesperado, mergulhamos na história emocionante de Sam, um jovem rapaz deixado à sua sorte, depois de ter sido abandonado pelo pai. Encalhado no deserto, Sam enfrenta as duras realidades da natureza, lutando com sentimentos de traição e solidão. O seu mundo, outrora repleto do calor do amor familiar, é agora uma paisagem fria e implacável. Enquanto navega pela densa floresta, o peso do seu trauma pesa sobre ele. Mas é nesta desolação que o espera um encontro extraordinário. Num dia fatídico, Sam cruza-se com um urso, uma criatura que personifica tanto o medo como o fascínio. Inicialmente aterrorizado, ele logo descobre que esse animal majestoso não é apenas um predador, mas um símbolo de resistência e força. À medida que as suas vidas se entrelaçam, forma-se uma ligação inesperada entre o rapaz e o urso, mostrando a profunda ligação que pode existir entre os humanos e a natureza. Esta relação torna-se uma fonte de cura para Sam, ensinando-lhe lições inestimáveis sobre confiança, sobrevivência e a beleza da companhia na natureza. A viagem emocional desenrola-se à medida que os espectadores testemunham a transformação de Sam de uma criança assustada num sobrevivente corajoso, aprendendo a abraçar a natureza selvagem que o rodeia. Os temas da sobrevivência e da ligação com a natureza ressoam profundamente, convidando os espectadores a refletir sobre as suas próprias relações com o mundo. Esta narrativa inspiradora não só destaca as dificuldades enfrentadas por Sam, mas também enfatiza o poder da esperança e da resiliência face à adversidade. Junte-se a nós enquanto exploramos esta história notável, onde a ligação entre um rapaz e um urso transcende o medo, conduzindo a uma viagem inesquecível de crescimento e descoberta. Um momento angustiante em que Sam é atirado do carro do pai está gravado na sua memória, uma cena caótica que se desenrola a uma velocidade aterradora. Dentro do veículo, as emoções estão à flor da pele e o pai, consumido pela raiva e frustração, ataca verbalmente com uma tensão palpável. Sam, apenas um rapazinho, sente o peso do comportamento violento do pai, um turbilhão de gritos e portas a bater que o deixa desnorteado. Num instante, a porta do carro abre-se e, antes que ele possa compreender o que está a acontecer, é ejectado à força para a escuridão da noite. O ar frio atinge-o como uma onda de choque, amplificando o seu medo e confusão enquanto tropeça no terreno acidentado. Rodeado por árvores imponentes e pelos sons sinistros da natureza selvagem, o coração de Sam acelera. A densa floresta paira à sua volta, um labirinto de sombras e sussurros que parecem gozar com a sua vulnerabilidade. O frio da noite penetra-lhe nos ossos e ele sente-se completamente sozinho, abandonado num mundo que lhe parece simultaneamente estranho e hostil. A sua mente enche-se de perguntas. Por que é que ele foi expulso? O que é que vai acontecer a seguir? A esmagadora sensação de isolamento aperta-o com força e as lágrimas brotam-lhe nos olhos quando se apercebe que tem de enfrentar o desconhecido sem a segurança da presença do pai. Enquanto está ali com a escuridão a envolvê-lo, o farfalhar das folhas e os chamamentos de animais distantes servem como uma lembrança assombrosa da sua situação precária. A floresta, outrora um lugar de aventura, parece agora uma prisão, e a pequena estrutura de Sam treme não só com o frio, mas com o puro terror de estar perdido num mundo que parece ter se virado contra ele. Este momento marca o início de uma viagem profunda que irá testar o seu espírito e resiliência, de formas que ele nunca imaginou. À medida que Sam se embrenha na floresta, o seu coração bate com um misto de medo e curiosidade. As sombras das árvores imponentes pairam sobre ele,
e cada sussurro nos arbustos provoca-lhe um choque de pânico. Ele luta contra o instinto de fugir do perigo e, ao mesmo tempo, sente uma atração inexplicável pelos mistérios da floresta. Quando pensa que não consegue suportar mais a solidão, encontra um urso, uma criatura que só tinha visto em livros e documentários. Inicialmente, o terror apodera-se dele e ele congela no lugar, com a respiração presa na garganta. O urso, enorme e imponente, está a poucos metros de distância, com o pelo escuro a brilhar ao luar. A mente de Sam corre com pensamentos de perigo, mas ao observar o urso mais de perto, ele percebe algo inesperado: o comportamento gentil desse animal selvagem. Em vez de atacar ou rosnar, o urso fareja o ar. Os seus grandes olhos reflectem uma surpreendente bondade que suaviza o medo de Sam. Naquele momento, um conflito interno assola-o. Ele deve fugir ou deve ficar? A curiosidade começa a sobrepor-se ao medo, e ele dá um passo cauteloso em frente, atraído pela presença calma do urso. O urso, sentindo o receio de Sam, baixa ligeiramente a cabeça, como que convidando-o a aproximar-se. Os seus olhos encontram-se e, nessa ligação fugaz, começa a formar-se um laço. Sam sente um calor espalhar-se por ele, uma sensação de compreensão que transcende as fronteiras das espécies. Este encontro inesperado torna-se um momento crucial na viagem de Sam, quando ele percebe que nem todas as criaturas são ameaças. O urso, com o seu espírito gentil, oferece-lhe um vislumbre de companheirismo na natureza, acendendo uma centelha de esperança no seu coração no meio do caos das suas circunstâncias. Com um misto de apreensão e entusiasmo, Sam respira fundo e sobe para as costas largas do urso, sentindo o calor do seu pelo debaixo de si. O urso, sentindo a incerteza do rapaz, move-se com deliberação cuidadosa, cada passo dado com uma graça suave que desmente o seu enorme tamanho. Ao iniciarem a viagem para o interior da selva, Sam agarra-se firmemente a ele, com o coração acelerado, não por medo, mas por uma crescente sensação de segurança. O balançar rítmico dos passos poderosos do urso cria uma cadência tranquilizadora e, pela primeira vez desde que foi abandonado, Sam sente-se integrado. À medida que atravessam a densa floresta, a ligação entre o rapaz e o urso aprofunda-se. Sam dá por si a maravilhar-se com a beleza do mundo que o rodeia, os verdes vibrantes da folhagem e os sons suaves da natureza que os envolvem como um abraço caloroso. O urso para, de vez em quando, para farejar o ar ou investigar um farfalhar nos arbustos, e Sam sente uma emoção de aventura a percorrê-lo. Cada momento que passam juntos reforça a ligação que partilham, uma compreensão silenciosa que transcende as palavras. Esta viagem contrasta fortemente com o trauma que Sam viveu apenas algumas horas antes. O caos e o medo que outrora o consumiram desaparecem no fundo enquanto ele cavalga em cima da sua nova companheira. A natureza selvagem, outrora uma fonte de pavor, transforma-se num reino de maravilha e descoberta. A cada passo que o urso dá, Sam livra-se do peso do seu passado, abraçando o conforto desta amizade inesperada. O laço que estão a formar não é apenas de sobrevivência, é um testemunho do poder curativo da ligação, lembrando a Sam que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz para ser encontrada nos lugares mais improváveis. Quando Sarah e Mark se instalaram para o seu piquenique numa clareira ensolarada, o ar encheu-se de risos e do aroma de sandes frescas. De repente, a atmosfera jovial foi quebrada por um farfalhar nos arbustos próximos. Ambos se viram para ver um enorme urso a emergir do mato, com o seu pelo escuro a brilhar à luz do sol. O choque e o medo percorreram-nos. Os seus corações aceleraram e, instintivamente, aproximaram-se um do outro. A visão do urso, tão próximo e imponente,
enviou uma onda de pânico através das suas mentes, e eles instintivamente pegaram nos seus telemóveis sem saberem o que fazer. Mas quando o urso deu um passo em frente, repararam em algo que os fez parar. Empoleirado nas costas do urso estava um rapazinho, Sam. A constatação atingiu-os como um trovão, e o seu medo transformou-se rapidamente em confusão e preocupação. O urso, em vez de agir agressivamente, parecia ser protetor, o seu grande corpo protegendo Sam da vista, enquanto se mantinha alto e alerta. Sam, sentindo a tensão, olhou de volta para o urso, que permaneceu calmo, o seu comportamento gentil, contrastando fortemente com o medo inicial que tinha tomado conta de Sarah e Mark. Naquele momento deu-se a reunião emocional. Os olhos de Sam arregalaram-se de reconhecimento ao avistar Sarah e Mark. O seu coração encheu-se de alívio. Ele chamou-os com a voz trêmula, mas cheia de esperança. A urgência da situação tornou-se palpável quando Sarah se apressou a avançar, com os seus instintos maternais a entrarem em ação. Mark seguiu-a de perto, pronto para proteger Sam e Sarah. O urso, sentindo a mudança de energia, permaneceu perto de Sam. A sua presença era um escudo tranquilizador contra o caos do momento. Quando chegaram a Sam, lágrimas de alegria e alívio encheram os olhos de Sarah, que o envolveu num abraço apertado. A urgência da situação era evidente. Tinham de garantir a segurança de Sam, respeitando a natureza protetora do urso. Naquele momento, formou-se uma ligação profunda, unindo-os a todos numa compreensão partilhada da sobrevivência e dos laços inesperados forjados na natureza. O tempo que Sam passou no hospital foi um turbilhão de emoções e desafios, tanto físicos como emocionais. Enquanto estava deitado no quarto estéril, rodeado pelo bip das máquinas e pelo cheiro a antisséptico, lutou com o trauma das suas experiências recentes. Os ferimentos físicos que sofreu com a sua provação no deserto eram dolorosos, mas eram as cicatrizes emocionais que pesavam no seu coração. As noites eram muitas vezes agitadas, cheias de pesadelos de abandono e medo, fazendo-o sentir-se vulnerável e sozinho. No entanto, no meio da incerteza, Sarah e Mark tornaram-se os seus pilares inabaláveis de apoio. Visitavam-no diariamente, trazendo calor e familiaridade ao ambiente estéril. Sarah sentava-se à sua cabeceira, segurando-lhe na mão e partilhando histórias que o faziam sorrir, enquanto Mark trazia os seus livros e jogos favoritos, criando uma sensação de normalidade no meio do caos. A sua bondade era um bálsamo para o espírito ferido de Sam, lembrando-lhe que não estava sozinho na sua recuperação. À medida que os dias se transformaram em semanas, Sam começou a curar-se, tanto física como emocionalmente. O amor e os cuidados de Sarah e Mark desempenharam um papel crucial na sua recuperação. Eles encorajaram-no a exprimir os seus sentimentos, permitindo-lhe processar o medo e a confusão que persistiam na sua mente. As suas suaves garantias ajudaram-no a compreender que não havia problema em sentir-se assustado e que a cura era uma viagem, não uma corrida. Através do seu apoio inabalável, Sam aprendeu a importância do amor e da ligação no processo de cura. Cada visita enchia-o de esperança, e ele começou a ver uma luz ao fundo do túnel. A ligação que criaram durante este tempo tornou-se uma fonte de força para ele, ensinando-lhe que, mesmo nos momentos mais negros, o amor pode iluminar o caminho para a recuperação. Com Sarah e Mark ao seu lado, Sam sentiu-se capaz de enfrentar os desafios que se avizinhavam, sabendo que era acarinhado e apoiado a cada passo do caminho. À medida que a recuperação de Sam progredia, a ligação entre ele e Sarah e Mark aprofundou-se, transformando-se de mero apoio em algo profundamente familiar. O casal tinha testemunhado o percurso de Sam, desde o trauma até a cura,
e sentiam uma ligação inegável com o rapaz que tinha demonstrado tanta resiliência perante a adversidade. Depois de muitas conversas sinceras, Sarah e Mark tomaram a decisão que mudou a sua vida de adotar Sam, imaginando um ambiente acolhedor onde ele pudesse florescer e sarar completamente. A transição do hospital para a sua casa foi cheia de entusiasmo e apreensão para Sam. Deixando para trás as paredes estéreis que lhe eram familiares, ele entrou num mundo que parecia vibrante e vivo. A casa deles, cheia de risos e calor, era um forte contraste com o isolamento que ele tinha vivido. A Sarah e o Mark trabalharam incansavelmente para criar um espaço seguro e acolhedor, repleto dos seus brinquedos favoritos, livros e até um canto aconchegante, onde ele se podia refugiar quando precisava de silêncio. À medida que os dias se transformavam em semanas, Sam começou a abraçar a sua nova vida. O amor e a paciência oferecidos por Sarah e Mark permitiram-lhe libertar-se dos vestígios do seu trauma passado. Eles encorajaram-no a expressar os seus sentimentos, promovendo um diálogo aberto que o ajudou a processar as suas experiências. Lenta, mas seguramente, Sam começou a confiar neles, e a ligação entre eles floresceu. A alegria de encontrar uma família depois de uma situação difícil era palpável. O riso de Sam ecoava pela casa quando partilhavam refeições, jogavam jogos e embarcavam em novas aventuras juntos. Cada momento passado com Sarah e Mark reforçava a ideia de que ele não era apenas um rapaz a precisar de cuidados, mas um membro querido de uma família. O calor do amor deles envolveu-o e, pela primeira vez em muito tempo, Sam sentiu-se integrado. Neste ambiente acolhedor, começou a curar-se não só das suas feridas físicas, mas também das cicatrizes emocionais do seu passado, descobrindo o verdadeiro significado de lar e de família. Quando Sam se aventurou na floresta numa tarde de sol, uma onda de nostalgia tomou conta dele. Os sons familiares do farfalhar das folhas e do chilrear dos pássaros enchiam o ar, mas era a recordação do seu primeiro encontro com o urso que permanecia na sua mente. De repente, como se tivesse sido convocado pelos seus pensamentos, o urso emergiu do bosque. A sua forma maciça era ao mesmo tempo inspiradora e reconfortante. O coração de Sam acelerou, mas desta vez, em vez de medo, sentiu uma enorme sensação de gratidão e ligação. O urso estava diante dele. Os seus olhos gentis refletiam uma sabedoria que parecia transcender os limites da sua espécie. Sam sentiu uma onda de emoções ao aproximar-se, recordando a ligação que tinham formado durante os seus dias mais negros. Estendeu a mão e, para sua surpresa, o urso baixou a cabeça, permitindo que Sam lhe acariciasse o pelo. Naquele momento, houve uma profunda compreensão entre eles. Ambos eram sobreviventes das suas respectivas viagens, mudados para sempre pelas suas experiências no deserto. A natureza protetora do urso era evidente, pois permanecia perto dele, vigiando Sam com uma vigilância calma. Era como se o urso reconhecesse o crescimento e a cura do rapaz, permanecendo como um guardião do laço que tinham forjado. Sam sentiu uma profunda sensação de paz, sabendo que esta criatura tinha desempenhado um papel fundamental na sua transformação de uma criança assustada para um rapaz resiliente. Este encontro deixou um impacto duradouro na vida de Sam. As lições aprendidas com Alda Urso sobre confiança, coragem e a importância da ligação tornaram-se princípios orientadores à medida que ele navegava na sua nova vida com Sarah e Mark. A memória da sua ligação serviu para o lembrar de que o amor e a bondade podem emergir mesmo das circunstâncias mais difíceis, transformando-o num indivíduo compassivo e corajoso. Quando se afastou, Sam levou consigo não só a recordação do urso,
mas também um profundo sentimento de gratidão pela viagem que tinham partilhado, para sempre entrelaçada no seu coração. Nesta narrativa poderosa, os temas-chave da sobrevivência, da confiança e da profunda ligação entre os seres humanos e a natureza ressoam profundamente. A jornada de Sam, do abandono à cura, ilustra a resiliência do espírito humano quando confrontado com a adversidade. As suas experiências recordam-nos que a bondade e a ligação são essenciais para ultrapassar os desafios da vida. A relação que ele estabelece com o urso serve como um exemplo pungente de como a natureza pode proporcionar consolo e companhia, ensinando-nos lições inestimáveis sobre confiança e compreensão. Enquanto os espectadores refletem sobre a história do Sam, encorajamo-los a considerar as suas próprias ligações com a natureza. Quer se trate de uma recordação querida de uma caminhada no bosque, de um momento de tranquilidade junto a um rio, ou simplesmente da alegria de observar a vida selvagem, estas experiências podem promover um sentimento de pertença e paz. A natureza tem uma forma única de nos enraizar, recordando-nos o nosso lugar no mundo e a importância de cuidarmos do nosso ambiente e das criaturas que o habitam. Convidamo-lo a juntar-se a nós na celebração destes temas, subscrevendo o nosso canal, gostando deste vídeo e partilhando-o com amigos e familiares. Ao fazê-lo, está a ajudar a espalhar a mensagem de esperança e resiliência que a história do Sam incorpora. Juntos, podemos inspirar outros a reconhecer a beleza da ligação, tanto uns com os outros como com o mundo natural que nos rodeia. Vamos continuar a explorar mais histórias inspiradoras que realçam a força do espírito humano e os laços que partilhamos com a natureza. O seu apoio é inestimável para dar vida a estas narrativas, e estamos ansiosos por partilhar mais contos animadores que nos recordem o poder da bondade, da confiança e das ligações duradouras que moldam as nossas vidas.